semana acadêmica do programa de pós-graduação em filosofia da PUC. Como vocês podem ver, deve ter recebido a mensagem aí, né? Já vamos começar a gravar essa conferência, né? Que ela vai ser um pouco diferente, né? Vai ser uma mesa redonda e lançamento de livro, né? Do Filosofia para ele, elas ou ele? Sempre me confundo. Elas. E que é organizado, né, pelo professor doutor Nora Madarazzi, que é nosso professor aqui também do programa, e pela mestre e colega doutorado Renata Floriano, que vão aí então conduzir, né, nos conduzir junto com as autoras sobre a exposição desse livro. Nós vamos seguir o mesmo padrão das outras conferências, né, que são 40 minutos de exposição pelos comunicadores, comunicadoras, e depois teremos um tempo de 20 minutos para perguntas e respostas também, para que possamos ter um diálogo aí com o público, com a plateia, né? Então, em nome da comissão, gostaria de agradecer a oportunidade de receber, né, o lançamento do livro aqui na Semana Acadêmica, ficamos muito felizes, e passamos já a palavra para vocês, sintam-se à vontade. Então, obrigada, Matheus. Bom dia a todas, bom dia a todos, bom dia a todos. Eu sou a Renata Floriano, eu sou mestra em filosofia e também doutoranda aqui da casa, da PUC, em filosofia, e uma das organizadoras do livro. Então, para quem chegou aqui, quem está aqui hoje prestigiando esse momento do lançamento desse livro, eu quero inicialmente dizer muito obrigada. Eu quero agradecer também, né, a organização da 20ª Semana Acadêmica do PPG em Filosofia pelo espaço. É muito importante que a gente tenha esse espaço para fazer o lançamento do livro e um diálogo sobre ele. Eu agradeço ao professor Norman Madarazzi, que abriu o espaço dentro do PPG em Filosofia para os estudos de gênero, que foi possível, tornando possível esse debate embasado sobre o tema, além da parceria que foi fundamental para essa obra. Eu agradeço ao PPG em Filosofia, em especial a figura do professor Agenir Bavaresco, pelo apoio e incentivo que ele sempre deu para esses projetos, dentro aqui do nosso PPG. Eu agradeço à editora Fundação Fênix pelo trabalho de publicação e edição, que é fundamental para que esse livro chegue a várias pessoas, e ser esse livro gratuito é também uma forma de democratizar todo esse conhecimento que a gente está disponibilizando. E eu quero agradecer nominalmente a todas as nossas autoras, porque sem elas não tem livro. Isso é fato. Então, eu agradeço a Márcia Tiburi pelo prefácio, né, por ela se disponibilizar a escrever esse prefácio para nós, que não somos tão conhecidas quanto ela, mas por dar esse certo aval e mostrar e dar um apoio para quem está iniciando ou para quem já está no caminho, mas não tem tanta visibilidade. Eu agradeço a Ilse Girbel, que é uma das nossas autoras, que está aqui presente hoje. A Mara Montanaro, que não pôde estar presente, mas que depois o professor Nano vai fazer uma fala através da carta que ela mandou para nós. A Gabriela Menezes Jaquete, que foi a autora que escreveu com ela o artigo. A Patrícia Ketzer, que é professora, nesse momento está dando aula, não está podendo estar aqui conosco. A Juliana Missage, que foi doutoranda na casa e hoje é professora na Universidade em Santa Maria. A Olga, que é nossa colega aqui do doutorado também. A Joana Tolentino, que aceitou nosso convite de falar de Lélia Gonzalez. Muito obrigada também. Ao Fernando Silva, que está entre nós e que não tem problema nenhum em ser chamado de autora. Isso é maravilhoso. A Bruna Fernandes, que é uma das nossas mestrandas e também compõe esse livro. A Virgínia Novak, que é nossa colega de várias cadeiras na filosofia, mas ela é da letras e ela se prestou a estar com a gente, compondo um livro de filosofia e fez isso primorosamente, como todas as outras. A Caroline Marim, que é nossa colega aqui do PNPD do nosso PPG, professora também, e que desde o início sempre apoiou o livro e esteve conosco nessa caminhada. A Isabela Stengers, que autorizou a tradução do texto dela, isso é muito legal, porque a gente tem uma obra traduzida ali, foi a tradução do Fernando. Enfim, né? Nomear essas pessoas é mais que um gesto de dar visibilidade, né? Pela autoria. É um ato sincero de agradecimento. Esse livro existe por causa de todos esses nomes que eu citei aqui e que
dedicar o seu tempo, dedicar o seu esforço intelectual para cumprir o projeto de construir essa obra em conjunto. Então, é como eu sempre digo, leia, escreva, publique como uma mulher. Seguindo, né, o que a gente vai fazer aqui hoje, né? O nosso livro, ele surge de uma necessidade de apresentar às pessoas formas mais plurais de se fazer pesquisa em filosofia. Então, o que a gente pensou em fazer? A gente vai fazer uma mesa redonda, vou fazer algumas perguntas para as pessoas. Eu sempre quis ser entrevistadora, então esse é o meu momento de saber se eu daria certo nessa área ou não. E dali em diante a gente vai conduzir a conversa sobre o livro e depois, como já foi avisado pelo Matheus, vai ter um espaço para audiência, para vocês falarem e darem suas perguntas, seus pareceres, enfim, suas contribuições para a gente. Então, eu quero iniciar falando com o professor Norma, né, que é um dos organizadores deste livro. E, professor, você é um professor, né, daqui da PUC, já tem uma carreira consolidada, e eu te pergunto, de onde vem, qual é essa necessidade de apresentar outras visões de filosofia que não sejam apenas a masculina e heteronormativa, professor? Bom, obrigado, Renata, pela pergunta que eu, então, pretendo responder sucintamente, mas primeiro também gostaria de te agradecer pela parceria, o envolvimento, o engajamento e toda a energia que foi necessário para organizar o livro, buscar também novas ideias em termos de artigos que não foram contemplados no primeiro momento. Penso em Joana Tolentino e também o esforço que Fernando fez durante seu doutorado sanduíche, infelizmente interrompido na Universidade de Bruxelas pela Cap Sprint, de convidar Isabel Stengers a contribuir um texto a essa coletânea. Também gostaria de agradecer, sem entrar em todos os detalhes que você fez, Renata, gostaria de agradecer ao programa de pós-graduação em filosofia, que sempre deu muito apoio, inclusive ao conteúdo das disciplinas oferecidos, uma longa discussão que eu tenho também com o professor Nitamar sobre essas questões de gênero, como integrá-los melhor, também discussões constantes com a professora Caroline, e novamente gostaria de agradecer a todas as autoras que nos fizeram confiança em enviaram textos de alta qualidade para compor a coletânea e, particularmente, a editora da Fundação Fênix, representada pelo professor Jair Tauschen, presente, por ter nos auxiliado a trazer esse projeto ao mundo da publicação digital. Da minha parte, pessoalmente, acho que, de certa forma, eu queria, ao oferecer as disciplinas sobre epistemologias feministas, dar reconhecimento à formação que eu recebi na graduação em McGill e Concordia, em Montreal, no momento de grande produção de filósofas, de teóricas, de filósofas feministas, de militantes feministas, e que teve um efeito extremamente formador, sensibilizador, embora parcial, como sempre, sobre a minha turma, meus colegas, homens, tanto na comunidade filosófica quanto na comunidade artística de Montreal nos anos 80. E ao longo das décadas, o que sobrou dessa experiência era o interesse em seguir os desenvolvimentos, mesmo se não foi sempre possível, talvez nem sempre seguro, integrar tópicos de filosofia feminista enquanto tal, bem que filósofas sempre faziam parte da minha pesquisa.
de seguir os desenvolvimentos por dentro da filosofia, perceber, então, como já tive a ocasião de conversar com a professora Caroline, especificamente, de perceber essa dicotomia envolvida em conquistar um espaço justamente de fala, de pesquisa, que foi frequentemente feito no âmbito da América do Norte, da constituição, da criação de departamentos de estudo de gênero. O que representa certamente uma conquista, por um lado, sempre a autonomia, que sempre que conquistamos a autonomia na universidade, na pesquisa, na produção artística, é um momento forte, mas, ao mesmo tempo, a impressão que eu tive, e particularmente reforçado no Brasil, é que quando estudos de gênero saem, em termos de linha de pesquisa, de programas de filosofia, então a filosofia se redobra sobre seu espaço de conforto e considera que não é mais necessário questionar a neutralidade do sujeito e também uma certa hegemonia masculina de homens na pesquisa conduzida. Então, esta questão, este questionamento, este desejo também de integrar pontos críticos a partir dos estudos de gênero dentro da minha própria pesquisa foi o que levou a criar essas disciplinas e também participar eventualmente a organizar várias intervenções na forma de um livro. O que eu gostaria de acrescentar rapidamente a essas observações é o seguinte, que na filosofia, como vocês sabem, a filosofia é prestador de serviços a outros cursos. Então, nós oferecemos as disciplinas de filosofia e ética geral, ética e cidadania. Me parece que a criação de uma disciplina que poderia ser denominado introdução transversal aos estudos superiores de gênero poderia ser uma maneira de consolidar ainda mais o que estamos fazendo nas humanas e, além de ser, me parece, uma necessidade numa situação de retrocesso como estamos vivendo no Brasil. Então, certas instituições, talvez instituições comunitárias particulares, poderiam se posicionar na vanguarda de tal movimento a oferecer uma disciplina em que o gênero é estudado em seu contexto e não abandonado às reações fascistoides e conservadoras que estamos encontrando nesse momento no Brasil. Então, é essencialmente isso que eu queria oferecer como observação, se não resposta à sua pergunta, Renata. Eu agradeço novamente pela ideia de fazer um lançamento na forma de uma mesa redonda e agradeço à comissão organizadora da Semana Acadêmica por ter aceito nossa proposta. Professor, o texto da Mara, por favor, se puder compartilhar com a gente e ler ele diretamente. Então, Mara Montanara, que é uma das autoras do livro, cujo texto foi realmente uma tradução da Gabriela Jacquet, não uma coautoria enquanto tal, mas no sumário tentamos valorizar as contribuições dos dois tradutores que trabalharam com a gente. Então, Mara Montanaro é pesquisadora associada ao Departamento de Estudos de Gênero e de Sexualidade da Universidade de Paris 8, em que existe um Departamento de Estudos de Gênero. Ela é responsável dos arquivos Françoise Collin, com quem ela realizou seus estudos doutorais. E pouco tempo depois, infelizmente, Françoise Collin faleceu, então Mara Montanara é a responsável dos arquivos e ela atua também como diretora de programa no Colégio Internacional de Filosofia, em Paris. Ela é italiana
Então, rapidamente traduzindo esse texto, no primeiro momento, gostaria de agradecer a Nora por ter proposta uma contribuição a este livro, e gostaria igualmente a agradecer infinitamente a Gabriela Jaquet, que traduziu o meu texto para o português, tanto que ela é filósofa e ainda mais porque ela é filósofa e feminista. Eu lamento não poder participar dessa apresentação. Para resumir em poucas palavras o meu texto, a filosofia é o que poderíamos dizer o baluarte, o mais sólido, pois o mais simbólico da dominação masculina, bem antes que as mulheres se tornassem objeto de pensamento, objetivo conceitual, sexo-gênero, diferença de sexos, sexuação do mundo, fez problema e era desqualificado, até discriminado. Então, eu me apliquei, então, a analisar esse objeto paradoxal que é a filosofia feminista, especialmente francesa, ao percorrer a filosofia de três mulheres que são filósofas e feministas, Michel Ledeuf, Françoise Collin e Rada Ivekovic. A partir da experiência de filósofas e feministas e de filósofos feministas, pois todos os três, ao longo da sua produção intelectual e política, se questionaram sobre o fato de ser tanto filósofos e feministas, e também sobre a maneira em que o feminismo constitui, ainda hoje, um impasse para a filosofia. A filosofia feminista se questiona, portanto, exatamente sobre essa resistência que eu diria o espaço filosófico, sobretudo acadêmico, em relação à emergência de filósofos mulheres demonstra. Então, são as palavras de Mara Montanari, e eu também quero agradecer muito a Mara de ter aceito a nossa convite para participar do livro. Certo, professor, muito obrigada. O interessante do texto da Ara é que ele já dá link para a próxima fala, que é com a Caroline Marim, que é também professora colaboradora do nosso PPG. Caroline, novamente agradeço aqui a tua colaboração. O teu texto ele é maravilhoso e, para quem não sabe, ela é autora do texto Narrativas Situadas por uma Epistemologia Afetiva. E é interessante que em um determinado trecho do teu texto, tu faz a seguinte pergunta: será que meus colegas homens são capazes de conhecer a experiência de ser filósofa no Brasil e as dificuldades que a cercam, morais e epistêmicas? Caroline, eu te pergunto, o que te levou a essa pergunta? Bom, Renata, obrigada pelo convite, né, e por todo esse tempo aí, né, de elaboração do livro. Você me convidou, né, mesmo antes de eu vir para a PUC. Também gostaria de agradecer ao Norme, também parabenizá-lo, né, pelo esse trabalho, né, de inclusão do gênero, da discussão de gênero, mas eu diria, complementaria dele, que eu vou falar um pouco mais à frente, precisamos de mulheres nesses departamentos, né, e precisamos de mais do que uma mulher, né, para realmente poder se trabalhar o gênero feminino, né, no caso. Bom, eu vou ler, porque é pouco tempo e eu quero abarcar uma série de coisas, aproveitar bem esse momento. Primeiro, então, eu começo respondendo com a própria pergunta que você fez, né, Renata? O que te levou a essa pergunta, né? Por que é preciso incluir homens, né, nessa pergunta, né? Por que isso te chama atenção? Enquanto, né, enfim, tem uma série de outras coisas, né, também que estão no texto, mas isso ressaltou e vamos ver o que é isso. Eu escrevi um artigo sobre epistemologia feminista que apresenta questões muito importantes sobre experiência do ponto de vista pessoal.
e de narrativas situadas, e a pergunta que se destaca é uma pergunta retórica que faz com o intuito de revelar o quanto é complicado uma mulher que escreve fora das reproduções epistêmicas aceitas e propagadas por homens brancos ser ouvida e respeitada. E aqui não quero de modo algum desvalorizar a pergunta que foi feita por ti, porque ela é pertinente politicamente, mas do ponto de vista epistemológico não é esse o ponto mais relevante. Ou melhor, o que vem primeiro é o epistêmico e o político o acompanha. Primeiro, o que o artigo pretende fazer é exatamente revelar a dificuldade de compreender narrativas e teorias que fogem dos cânones aceitos, como comentei, na maioria reproduzida por homens brancos. Mas também mulheres brancas, que reproduzem esses mesmos modelos epistêmicos sem perceber os sacrifícios e concessões que fizeram ao ter que aceitar e atender às exigências de neutralidade e imparcialidades exigidas por essas teorias. O segundo ponto que considero importante é como narrativas são situadas não apenas em termos de localização de gênero, raça, classe, mas também esteticamente. Por isso, no artigo, faço relações tanto com a literatura, bom, esse é só com a literatura, com o trabalho da Filipa Mello. Essas escolhas não são aleatórias, e são escolhas epistêmicas e afetivas, não porque apenas gosto delas ou a considero delas, mas porque esse é o valor epistêmico de narrativas que revelam que a perspectiva de uma pessoa modela e define os limites sobre como um indivíduo particularmente situado pode ser conhecido. Não é porque sou mulher que quero florear meu texto, mas é porque sou mulher que faço e considero importante fazer e valorizar essa relação. Nós podemos ver num trecho que eu vou ler aqui, ou seja, se a localização social molda a perspectiva de alguém sobre o mundo, através de diferentes experiências, e só podemos interagir com o mundo e conhecê-lo através dessa perspectiva, então as áreas de conhecimento para as quais a localização social é relevante, pode ser muito mais amplas e podem incluir áreas de conhecimento não tão claramente conectadas às experiências de um determinado local social. Retomando o nosso exemplo, né, quando Filipa relaciona o ato de cortar couve com o de cortar carne humana. Esta escrita é resultado de um olhar situado, um olhar de uma mulher que, mesmo que não cozinhe, o resgata como imagem relevante comparando as duas ações. Por isso, e fecha a citação, né, por isso apresenta e discuta o conceito de objetividade corporificada e da relação entre ciência e ficção através da Harvey, né, que é a principal autora desse que eu utilizo nesse artigo, além da Sarah Metz. O terceiro ponto, e aí aqui eu já vou finalizando, né? O terceiro ponto dessa pergunta, e talvez aqui responde diretamente o que foi perguntado, será que meus colegas homens são capazes de conhecer a experiência de ser filósofa no Brasil e as dificuldades que a cercam, morais e epistêmicas? Em resposta a isso, eu coloco também um trecho. Procuro mostrar como as instituições de produção de conhecimento dominadas por um grupo particular podem ser influenciadas pela perspectiva desse grupo, sem que essa perspectiva seja reconhecida. Por exemplo, inúmeros filósofos sustentam que a subrepresentação das mulheres na ciência é preocupante, não apenas por conta da crença de que mulheres devem ter oportunidades iguais, mas também por uma preocupação de que a ciência possa ser moldada por uma perspectiva masculina dominante, tornando a subrepresentação das mulheres uma questão epistêmica, bem como uma questão de justiça. Vou exemplificar um pouquinho mais. Renata, você fala se eu passar, tá? Se eu estiver no tempo. Em relação às dificuldades morais e políticas, que também são epistêmicas, né, como eu apontei acima, pergunto aos meus colegas da PUC, né, que são os homens que estão mais próximos, né, os filósofos mais próximos aqui, né? Será que vocês conseguem entender de fato que experimentei esses 2 anos na PUC, tendo sido selecionada como professora para o programa de pós-graduação, mesmo que para atender uma cota, porque até 2018 não havia sido considerada falta de mulheres no programa, e que foi principalmente selecionada pela pressão das discentes, e até agora nenhum pedido de desculpas e reconhecimento do dano moral, financeiro, pessoal e profissional foi dado? E que isso significa que não pude escolher um plano de ensino e ministrar uma disciplina sozinha, permanecendo todo esse tempo na condição de subalternidade, como o Spivak fala. Nesses 2 anos, em grande parte da minha trajetória da filosofia, percebi que muitos de vocês, e eu excluo totalmente o Norman disso, porque foi um grande parceiro em toda essa trajetória, né, e, enfim, procurou sempre, né, me acolher, enfim, uma série de outras coisas.
Não são capazes de conhecer minha experiência e, por isso, preciso revelá-la e trazê-la para o campo teórico, porque vocês não vão me defender e não vão lutar por minha inclusão, ou a inclusão de outras mulheres. Desculpas e silenciamento, e principalmente quando, enfim, as dificuldades surgem, né? Desculpas e silenciamento pode causar fortes danos e injustiças, e a luta de gênero precisa, para tanto, de uma inclusão epistêmica e de lugar de fala, como falamos, né, inicialmente. Para isso não basta, mesmo que seja importante, aqui novamente, né, a inclusão de pensadores nos seminários. É preciso que se tenha mais professoras de filosofia, porque é preciso que uma mulher trabalhe esses conteúdos, né? Porque as experiências contam. É preciso que sejam escolhidas metodologias, epistemologias que fogem ao feminismo branco, europeu ou norte-americano das primeiras ondas. Que ser mulher não é suficiente, mas que precisamos de mulheres que sejam descoloniais, que trabalhem feminismos e epistemologias feministas e de mulheres negras. Será que meus colegas homens e muitos alunos também têm a total dimensão dos problemas que as alunas e seus colegas sofrem, como eu mesma sofri até pouco tempo atrás na graduação e pós-graduação? Será que vocês sabem o número de alunas dessa universidade, de tantas outras, do Rio Grande do Sul e de outros estados, que procuram o grupo de epistemologias que eu coordeno para compartilhar os abusos que sofrem diariamente, de como elas são questionadas quando querem estudar mulheres, quando querem estudar temas que fogem do que é estabelecido como importantes para a filosofia, quantas escolhem outros temas porque percebem que não são aceitas se mostrarem seu real interesse filosófico, ou quanto não são ouvidas em sala de aula, ou as suas perspectivas são chamadas de ingênuas, inconsistentes e fracas. E, gente, eu estou trazendo tudo isso porque esse é o depoimento das alunas, né? Enfim, podia enumerar uma série de situações e de problemas psicológicos que isso acompanha. Por isso, é fundamental incluir os afetos nessa perspectiva, né? Então, em outro texto eu coloco, né? Se considerarmos principalmente aqueles que se encontram na esfera de poder, dentro das instituições, em todas as camadas, na maioria homens brancos, mais seriamente o papel epistêmico das emoções na escolha de teorias, talvez possamos rever de que modo limitamos as interpretações de mundo, bem como o modo como resolver diferentes problemas, tanto científicos, políticos e cotidianos. Fecha citação. A desigualdade de gênero acompanha um problema epistêmico grave. A desvalorização das emoções e a defesa de uma racionalidade íntegra, neutra, que ainda cerca o nosso departamento de filosofia, é um grave problema de julgamento e na formação de crenças. Abro citação. As emoções não são um impedimento para as avaliações epistêmicas. Ao contrário, elas podem ser consideradas como uma virtude epistêmica ao colocar o sujeito como observador. Elas podem, na verdade, garantir o sucesso de nossas avaliações epistêmicas, não como modos de reconhecer as falhas epistêmicas, mas principalmente contribuindo para que se note que ignorar a presença delas pode afetar na consideração de outras informações ou perspectivas relevantes na investigação científica. Eu coloco aqui porque a minha proposta é de uma epistemologia afetiva, né? Não somente feminista, mas afetiva nesses termos das emoções. Bom, finalizando, queria ler um trecho do Este é o Meu Corpo, da Filipa Mello, né? Que eu utilizei no texto. É por isso que eu gosto disso, do suor frio quando descubro a tal mancha, o tal rastro, a explicação, a causa. Porque um médico legista é um caçador de verdades, porque o corpo de um morto é como um bom romance policial. Vai nos dando pistas, ocultando outras, sempre mantendo suspense. Podemos ir diretos à última página, mas isso não vale a pena, não vale de nada. O segredo está nas páginas do meio, no caminho por entre os dados, na costura que fazemos dele. Eu fecho a citação dela. Então, escolher a epistemologia feminista é escolher a vida, a sua e a de outras mulheres, em todos os aspectos que a compõem. É valorizar todas as experiências que ela guarda e não buscar uma verdade ascética, válida apenas para um ego frágil e pouco empático, isto é, pouco inteligente emocionalmente e, por consequência, racionalmente. Bom, era isso, o texto fala muito mais sobre isso, né? Na verdade, eu desloquei, né? Enfim, para a pergunta que foi feita, né? E agradeço muito esse convite, foi um texto que eu escrevi antes de entrar na PUC, e, enfim, esse ainda faz sentido, esse texto. Obrigada. Muito obrigada. É ótimo o final da tua fala, porque fala de corpo, e aí já dá um gancho para a gente
puxar aqui a Ilse, né? A Ilse Zirbel, que é a nossa colaboradora, assim, direto da UFSC, formada em filosofia, em teologia, ultra qualificada, e que traz uma contribuição totalmente, não é tão nova, mas para um certo cenário, ela é muito, muito importante, né? Que é o cenário acadêmico. E aí, no teu livro, tu fala, o teu texto é o sujeito que gesta, cuida e reflete. É interessante, e eu gostaria que tu dissesse para a gente por que tu escolheu justamente dar enfoque nesse sujeito, né, com essas características, gesta, cuida e reflete. E que ligações tu faria com o Brasil hoje? Esse texto tu escreveu há 1 ou 2 anos atrás, antes de pandemia e tudo mais, e agora a gente está vivendo a questão da Covid, da situação pandêmica no Brasil, onde muitas mulheres se veem obrigadas a se desligar de suas atividades acadêmicas para o trabalho de cuidado. Então, se tu puder dar uma fala para a gente nesse sentido, ficaria muito feliz, Ilse. Tem que desmutar. Isso. Eu ia começar a falar já e lembrei que eu tenho que desmutar. Bom dia a todos e todas presentes. Eu quero também agradecer pelo convite. Foi um prazer participar do projeto e estar ligado com a resposta, inclusive, porque eu, como parte da minha tese de doutorado, eu estava explorando, em meio às críticas feministas, né, as críticas ao sujeito tradicional das teorias comuns ou das teorias éticas, as teorias da filosofia e da política, né? E me dispus, então, a tentar explorar um pouco mais esse sujeito. Quase no final da tese, eu escrevi um capítulo tentando imaginar uma sociedade que se pautasse nesse outro sujeito. E no meio da escrita desse último capítulo, me veio em mente que justamente a mulher, enquanto um ser gestante, um ser que gesta, representava nessa situação muito melhor o meu sujeito. Mas eu não podia mais explorar isso naquele ponto, né? Quando eu me dei conta daquilo, eu estava para fechar a tese e era um capítulo que já tinha sido um desafio do meu orientador, digamos que é o meu capítulo mais desajeitado dentro da tese, porque eu não estava preparada para trabalhar com aquilo, eram questões atreladas ao mercado de trabalho, eram questões do campo da economia, era imaginar uma realidade social ancorada no sujeito que eu havia trabalhado no capítulo anterior. Então, no meio daquela situação toda, me aparece a imagem de uma mulher grávida, gestando, como uma espécie de encarnação do meu sujeito. E aí, quando veio esse convite para esse capítulo, eu pensei, é o momento de eu poder recuperar essa imagem desse sujeito que me veio no momento dessa escrita. Então, eu confesso que eu escrevi esse capítulo, que eu acho, é aquela coisa que quando a gente termina ele, parece que a gente está pronto para começar, né? Parece que o momento da pesquisa é um momento de tomada de conhecimento de uma série de coisas também, que a gente vai elaborando de uma certa maneira, né? Então, e eu também sou muito crítica, mas foi um prazer trabalhar o texto, né? Então, foi assim que esse sujeito, ou que esse tema me aparece e que eu tentei desenvolver de maneira ainda parcial nesse capítulo, né? E no meio da produção desse capítulo, então, eu tentei ancorar ele em torno de 2 eixos, um mais fenomenológico, ontológico, porque ao mesmo tempo eu queria no capítulo dizer que nós temos algo a explorar na filosofia ainda, como temos várias coisas a explorar, mas essa situação de um ser humano gestando outro ser humano é uma situação única e ela diz algo sobre a nossa humanidade, sobre a nossa espécie também, algo que ainda não foi explorado, né? Há algumas filósofas feministas que justamente quando estavam experimentando esse processo de gestação, puseram-se a questionar e a pensar coisas que no momento lhes pareciam, por exemplo, absurdas. Como
né, a questão da física, né, dois corpos ocupando mais ou menos o mesmo lugar no espaço, né, ou o self é um self duplicado, ele se duplica ou não nessa experiência. Então, elas puseram-se a pensar questões filosóficas atreladas à experiência que elas estavam tendo, né. Então, nós temos alguns textos já nos ajudando a pensar, em especial para as questões fenomenológicas e ontológicas, né. Então, eu pensei mas como o meu campo era da ética e da política, eu procurei dar, na primeira parte do capítulo, algo que eu estava trabalhando na tese, né? Então, eu organizei ele mais ou menos em torno desses dois eixos, que seriam um mais fenomenológico, ontológico, e o outro mais de cunho ético e político, e que diz respeito às nossas práticas cotidianas com mulheres que gestam, né? O que nós pensamos sobre uma mulher que gesta, o que nós exigimos de uma mulher que gesta, né, ou que está gestando. E eu acho que, de fundo, se nós nos atemos a trabalhar várias dessas questões, nós estamos também enveredando pela epistemologia feminista, né? Então, vou chegar nessa questão da pandemia, não vou tratar tanto da questão, agora nesse momento, né, fenomenológicas e ontológicas, mas por causa da questão da pandemia, vou falar um pouco mais das questões de cunho ético, né. Bom, a gente fala dentro das teorias feministas, né, que nós estamos dentro de uma sociedade patriarcal, ou que há sociedades patriarcais, né? O que a gente quer dizer com isso, né? Que existem sociedades que definem os homens como seres mais valiosos ou mais importantes que as mulheres e simultaneamente subordinam as mulheres aos homens. E há então nesse tipo de sociedade uma apropriação da experiência das mulheres. Por fim, são homens que definem ou que nos definiram e explicaram quem nós somos, ou como pensamos, né? Sem muitas vezes nos dar ou permitir que a gente assuma o nosso lugar de sujeitos nessa produção também, né? E essas explicações, elas não foram favoráveis a nós, né? Nós acabamos sendo definidas como menos racionais, excessivamente emotivas ao ponto da histeria. Então, essas explicações não são favoráveis. Acabamos sendo sujeitos de segunda classe, né? Tanto classificados como, e no meio da nossa luta parece que a gente não consegue muitas vezes chegar a um lugar de paridade ou, né, de trabalho igualitário ou de respeito, né? Como a Carol também estava apontando, né? Então, por fim, a nossa experiência e a experiência da gestação, ela não só deixou de ser explorada, como ela acaba sendo, eu vou usar um termo deslocado, né, mas colonizada de alguma maneira pelo olhar e pelos desejos masculinos, né. E, interessantemente, praticamente todas as experiências humanas podem ser partilhadas por ambos os sexos, menos a gestação. Então, nós estamos diante de um fenômeno que faz parte da experiência humana, mas que não tem como ser partilhada por toda a humanidade. É uma experiência única do sexo feminino, né? Só a mulher grávida e só das mulheres que passam por esse processo, só a mulher grávida o experimenta. Então, para citar três filósofas que se desafiaram a pensar isso, né? Nós temos a própria Iris Young, nós temos a Zela Eisenstein e a Imogen Tyler. E elas pensaram, então, isso, né? O que é esse corpo duplicado, um corpo que é simultaneamente sujeito e objeto, um corpo que é uma experiência que é simultaneamente sua e não sua, né? Elas se colocam essas questões, que são perguntas também sobre a estrutura da nossa realidade, né? E nós temos deixado de explorar isso. Mas as questões éticas e políticas, elas se aplicam um pouco mais à nossa prática cotidiana, né? Então, quando uma mulher engravida, ela é imediatamente vista e ela é convidada a se ver como um outro sujeito, que é a mãe. Então, nós também não temos explorado essa questão dessa... Né, há quem chame de classe sexual, de né, um tipo de sujeito social, né, que é essa figura, que é a mãe. Como nós definimos essa mãe? Como a gente, né, quem é esse sujeito, esse tipo, essa figura social, esse tipo social que a mulher, quando engravida, é convidada a encarnar, a passar a ser, né?
Como é? O que é? Ela é essencialmente uma cuidadora. A característica geral desse sujeito social é um ser cuidador. A mãe é cuidadora, né? E se nós revisarmos uma sequência de argumentos que já foram apresentados, que estão por trás da produção dessa imagem ou desse sujeito, nós podemos dizer que ele começa mais ou menos assim, né? Porque a mulher gesta e porque o corpo dela produz o alimento que um futuro integrante da sociedade humana vai precisar, nós afirmamos que ela precisa, então, se dedicar totalmente ao recém-nascido, quando ele nasce, porque ele tem uma dependência física desse corpo, né, ou dessa pessoa. Ela tem uma dependência física e nós já acrescentamos a isso também uma dependência emocional, né, há vários elementos envolvidos, mas bom, que podemos questionar, né, o tipo de sociedade que nós vivemos hoje, necessariamente a criança não precisaria do corpo, poderíamos substituir por alimentos, né, mas bom. Então, porque a mulher gesta e produz o alimento, né, nós dizemos que ela precisa ficar com essa criança. E ela tem que se dedicar totalmente a essa criança nos seus primeiros dias, semanas, meses, né? Por conta dessa dedicação, é óbvio que ela passa a perceber as variações de expressão e de choro desse novo ser. E ela consegue assumir, ela consegue atender ou perceber, né, do que se trata. Então, e além disso, nós levamos essa mulher a assumir muitas vezes quase que sozinha todas essas responsabilidades. Então, quando esse novo ser grita, seja de fome, de sede, de frio, de dor, de irritação, né, a mulher acode. Esse ser humano adulto vai ao encontro desse novo ser e o auxilia, né? E porque ela toma essa posição, ela faz isso, né? Nós afirmamos, ela aprende, ela sabe cuidar, ela passa a compreender o que é que tem que ser feito e ela passa a fazer. Então, o passo seguinte é que ela sabe cuidar dessa criança. Ela cria uma experiência. E essa experiência, então, é colada à mãe. E agora a gente dá um salto enorme do fato dessa mulher que gestou e se responsabilizou pelos primeiros dias e semanas de vida desse novo ser e aprende a lidar com ele, nós damos esse grande salto de que todas as mulheres sabem e devem, sabem naturalmente e devem cuidar de todo mundo, de todas as pessoas da sociedade, né? Crianças, adultos, idosos, homens, mulheres, cunhados, sogros, irmãos, né? E por isso, né, elas devem ser professoras, enfermeiras, cozinheiras, lavadeiras, passadeiras, penduradoras e recolhedoras de roupa, devem colocar as crianças para dormir, devem arrumar a mesa, varrer a casa. Vejam, há um pacote de coisas atrelado a essas práticas de cuidado que, se a gente começa a esmiuçar, nós percebemos tanto quanto esse salto é um salto que não é razoável, ou não é realmente suficientemente lógico, né? E que ele implica uma série de questões que também não precisariam fazer, não fazem sentido para o pacotão do cuidado, digamos assim, né? Então, por fim, né, por conta dessa capacidade de gestar e nutrir um recém-nascido, nós atribuímos a todas as mulheres, mesmo que não tiveram filhos, mesmo as que não são adultas ainda, que são as meninas, né, as atividades de cuidado. E, por fim, nós criamos um déficit enorme de cuidado, tanto para a sociedade, porque ao invés de nós termos todos os seres humanos adultos com possibilidade de cuidar e se responsabilizar pelo coletivo e pelos indivíduos, ou por quem precisa, por quem necessita, nós colamos isso só à metade da humanidade, né? Nós colamos isso nas mulheres. E isso se torna escancarado na pandemia, né? É muito visível no cotidiano esse déficit de cuidado, né? Só mulheres cuidarão de todo mundo, mulheres cuidarão o tempo inteiro, e sem a expectativa de serem cuidadas com o mesmo zelo ou intensidade pelos companheiros, pelos pais, pelos irmãos, pelos sogros, pelos cunhados, né? Isso faz parte do déficit, né? Então, eu diria que a pandemia, ela não torna isso evidente, porque evidente sempre foi. A gente só se acostumou, naturalizou,
arrumou jeitos de aplacar a própria consciência diante, né? Sempre foi evidente. O que está, acho que mais evidente é o quanto isso é excessivo e a exaustão das mulheres, né, desse déficit todo, né? Tanto ter que arcar sozinhas, como não ter quem cuide realmente das mulheres também, né? Então, como coletivo, como sociedade, a gente autorizou os homens a não cuidar. E isso implica também não assumir responsabilidade pelo cuidado de si, de ninguém, ou cuidar muito pouco de alguém, né? E se isso é perceptível em todos os campos da sociedade, isso também é perceptível na academia. Esses artigos que nós vimos, esses alertas que nós vimos aparecendo agora durante a academia, das revistas que passaram a receber não apenas menos material de mulheres, o que nós poderíamos receber menos material de todo mundo. Não, os homens produzindo mais. Então, o déficit fica escancarado aí também, né? Então, há a possibilidade dos homens, sempre houve, né? Mas a pandemia está nos mostrando isso para a academia, né? Que há essa possibilidade de homens investirem mais em si mesmos, de investirem mais na própria carreira, do que a esposa, do que a irmã, do que a amiga, do que a colega, né? Há uma incompatibilidade entre mercado de trabalho e academia incluída, né? E a mulher que gesta. E a mulher que, depois que gesta, cuida. Mas é uma mulher que reflete o tempo inteiro. E nós estamos perdendo também essas reflexões, né? E eu acho que uma coisa triste também nessa forma que a coisa está organizada, que nós a naturalizamos, é que a força moral das decisões de cuidado cotidiano das mulheres também se perde. Porque o argumento é uma espécie de argumento natural, a gente deixa de ver que é uma escolha moral também, né? Não é a natureza que está agindo através das mulheres quando elas assumem essas atividades cotidianas ou emergenciais de cuidado, né? É a consciência, é a responsabilidade, é um aspecto ético-moral que entra em cena e é muito forte também, né? Então há uma consciência da necessidade dessas atividades que são vitais. Então as mulheres cuidam porque é necessário, assumem porque é necessário, porque é vital. E porque na maioria das vezes, se não assumirem, alguém pode ser lesado, né? Seja uma criança, uma pessoa doente. Claro que há muito mais questões envolvidas nisso, né? Há muito mais questões. Eu estou apresentando só um caminho, né, de raciocínio. E são tantas questões que estão ali no teu texto que convido todo mundo a ler. Realmente é um texto que leva a gente a refletir sobre vários papéis, enfim. Exato, né? Então, por fim, assim, eu acho que a grande pergunta é se nós vamos continuar com esse modelo de sociedade, né? Esse modelo de ética, de política, de relações afetivas. E pensar na mulher que gesta, né, nos possibilita pensar isso, nós precisaríamos, né, eu acho que é muito interessante poder explorar essa experiência única da humanidade, mas várias questões, por conta da colonização das ideias e dessa imagem, dessa figura que é a mãe, né, temos problemas no caminho para pensar essa questão, e esse passo dado da mulher que gesta ser transformada na mãe e a mãe ser toda mulher, né? Qualquer mulher, isso implicar no cuidado, no excesso, nesse déficit de cuidado, né? Então, esses são alguns elementos que estão presentes no artigo, no capítulo, né? E acho que há muito mais questões para pensar justamente para a academia, para a sociedade, né? E para a própria mulher que gesta. Então, um apanhado geral tentando responder a pergunta que tu me fizeste, Renata, a qual eu também agradeço muito. Eu que te agradeço. Agora, seguindo para a Joana, ela é muito bem qualificada em filosofia, doutora também, como é a Ilse. A Joana Tolentino, ela é professora do Colégio Pedro II, lá no Rio de Janeiro. E ela foi um convite que a gente fez extra também, porque ela trazia a Lélia Gonzalez, um artigo que a gente leu, o professor Norman que trouxe, inclusive, e a gente pensou, nossa, a gente precisa ter esse texto. Então, Joana, a tua contribuição é o texto Lélia Gonzalez, uma filósofa brasileira abalando estruturas, e realmente precisamos abalar essas estruturas,
como a gente está ouvindo nas falas até agora. E a pergunta que eu te faço é, como a gente está sabendo aqui, 2020 é um ano emblemático para a causa feminista e também para a causa do racismo, né, como um todo. E é interessante como a gente está se pautando muitas vezes por uma visão norte-americana do que é esse tema, através do movimento Black Lives Matter. Claro que é importante, mas é interessante que a gente também tenha um olhar nosso, né, brasileiro, e a gente tem como olhar pela nossa perspectiva. Então, para quem não conhece a Lélia Gonzalez, que é citada por autoras feministas negras americanas, e tem muita gente no Brasil que não conhece, tu pode resumir para a gente, claro, teu texto está bem mais elaborado, mas tu pode resumir para a gente quais as colaborações dela para esse debate, para a gente não precisar sempre estar se faltando por outras e usar ela como referência, que é uma das nossas propostas do livro? Parabenizando por esse projeto muito importante. Começo pedindo licença, Macuyu, a bênção, sou uma mulher de terreiro, a todas as ancestrais que permitiram que nós estivéssemos aqui com o nosso speech point. Ilzi, o teu microfone está muito baixo. Não sei se está para todo mundo, ou se tu puder aproximar do microfone para ajudar. Tá, o fone melhora? Agora tá, melhor agora. Pode recomeçar, porque estava ruim. Tá, então vou recomeçar. Quero começar agradecendo a Renata, ao Norman, pelo convite, parabenizando por esse projeto de extrema importância, pedindo a bênção, a Go, Macuyu, sou uma mulher de terreiro, a todos os ancestrais, a todas as nossas ancestrais, que tanto lutaram para que a gente estivesse aqui hoje, né, com o nosso lugar de fala, speed point, como é que a gente vai... Enfim, e ocupando, né, esses espaços. Agradeço muito a pergunta, as falas que me antecederam, né, maravilhosas, da Caroline, da Ilse, muito, muito importantes, né? E eu queria falar rapidamente do texto, peço que a Renata ajude aí no controle do tempo, para que a gente tenha uma palavra compartilhada. E me avise, porque, né, diz para uma professora, uma filósofa, abre o microfone, né? tem que depois falar, olha, agora está na hora. A Lélia é uma figura realmente apaixonante, muito importante, né? Sem querer reificar sujeitos, né? Acho que as próprias epistemologias feministas e tudo mais trazem toda uma reflexão sobre isso, mas também a importância, né, e até a pergunta fala disso, né, de nesse momento a gente valorizar referenciais que estão aqui, que falam, né, das nossas raízes, que falam muito das nossas experiências e vivências, né, na conferência maravilhosa que a Angela Davis deu em 2018 na reitoria da UFBA, né, pela comemoração do Dia das Mulheres afrodiaspóricas, né, latino-americanas e caribenhas. Ela falou disso, né? Temos aí a Lélia Gonzalez, né? Vocês vão me buscar nos Estados Unidos e eu venho com muita alegria, mas a gente tem referenciais que estão aqui, né? Então, eu convido a todos, a todas, a todos a ler a Lélia Gonzalez, né? Tem essa é uma publicação recente, com uma antologia de muitos artigos dela, né? Convido vocês a olharem no YouTube, tem vários vídeos dela, né? Lélia Gonzalez foi uma intelectual com I maiúsculo, né? Recuperando aí esse conceito, né? Tanto a partir do existencialismo, quanto a partir, né, de Adalto Novaes, Marilena Chauí, que estamos aqui já, né, há muito tempo falando, né, da importância dos nossos e das nossas intelectuais, no sentido de ser alguém engajada, militante, pesquisadora, tradutora, né, muito ativa nessa relevância, né, da importância social. A Lélia, vou ler um trechinho bem pequeno aqui, numa citação do artigo, né? Ela já trazia lá num artigo dela excelente, Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, de 1983, ela já falava, né? Trata-os sempre como objeto, até mesmo como objeto de saber. É por aí que a gente compreende a resistência de certas análises que, ao insistirem na prioridade da luta de classes,
se negam a incorporar as categorias de raça e sexo, ou seja, insistem em esquecê-las, né? Então, ela já antecipando toda uma questão da interseccionalidade, não é ela que punha esse conceito, né? Mas como é que ela já trazia essa necessidade da gente olhar para todas essas questões e não como separadas que depois se juntam em algum ponto, mas como é que compreendê-las só é possível dentro, né, dessa interseccionalidade. Lélia foi uma das fundadoras do Movimento Negro Unificado, né, criou o movimento negro feminista do coletivo Nizinga, na Baixada Fluminense, aqui na região do Rio de Janeiro, uma região de extrema violência, uma região periférica. Tem uma biografia linda de superação, né, de todos esses muitos estigmas de gênero, os estigmas raciais, ela como mulher negra, filha de uma indígena analfabeta, de um operário negro. Então, como é que tudo isso também é muito importante, né? Como é que a gente pensar nessas subjetividades é muito relevante. Agradeço a Jéssica Leandro, que foi uma orientanda minha de iniciação científica júnior do Colégio Pedro II, que me apresentou a Lélia Gonzalez em 2016, depois que eu terminei o meu doutorado, identificando que o que eu mais precisava me emancipar eram as referências, né, de mulheres na filosofia, toda uma discussão decolonial que eu tinha feito na tese, mas ainda assim escapando muito essas referências feministas, de mulheres, né, o quanto é difícil a gente incluir isso, e quanto mais sendo mulheres, né, dentro da academia, como se o doutorado tivesse assim, me emancipado a possibilidade, então, de trabalhar esses referenciais, né? Uma vez que você conquistou, sei lá, o salvo-conduto, né? Dentro da academia, ou alguma coisa assim. Então, queria chamar a atenção para dois conceitos muito importantes, né? Ela fala do nosso racismo à brasileira, o racismo por denegação. Então, justamente, né, analisando diferenças e similitudes, mas principalmente diferenças desse racismo de apartação, né, clássico assim, do modelo estadunidense, né, o modelo da África do Sul, mas, no entanto, né, vai lá nas raízes lá, ibéricas nossas, né, de uma ocupação moura, que tenta ser negada já desde a nossa origem. Lélia vai dizer que a nossa origem europeia também é negra, né? A nossa origem europeia é moura, né? De toda uma história que a própria Europa quer negar, né? Que fez, inclusive, que naquele momento a Península Ibérica tivesse uma proeminência, né, em relação àquele cenário europeu, que depois foi sendo capturado, né, pelo norte da Europa, né, e suas referências mais excludentes, né, enfim. Mas ela fala dessa sociedade como extremamente excludente, né, mas como a exclusão fazendo parte da própria constituição da sociedade, e vai analisar esse racismo por denegação, se aproximando de Freud, de Lacan, discutindo questões da linguagem, ao mesmo tempo sendo extremamente crítica, né, dessa psicanálise que é muito eurocentrada, né, egocentrada, né? Será que para tratar as feridas das corporalidades colonizadas, como já dizia Fanon, que muito influencia Lélia Gonzalez, será que basta essa referência europeia da psicanálise, né? Não, é necessário trazer, então, essa leitura da psicanálise para aqui, né? E já muitos autores fazem isso, desde a década de 70, lá 80, junto com a Lélia. E também queria falar, vou falar tudo muito rapidamente, porque é um convite para ler o meu texto e muito mais um convite para ler os artigos da Lélia, né? E incluí-los nas bibliografias dos nossos cursos, né, dos nossos planos de curso, né, das referências das nossas publicações, porque é esse tensionamento que a gente tem que fazer, né? Como vamos transformar, né? Pegando aí um pouco do que nos deixou aí a fala da Ilse, né? Vamos continuar nessa sociedade, né? A Lélia aponta muitas janelas, muitas brechas, muitas fissuras, né? E ela fala da categoria político-cultural de americanidade. Esse é um artigo muito importante dela, né? Ela vai falar muito do quanto nós somos americanas, né, e americanos, que é essa mistura de todo um legado indígena das Américas com todo um legado africano, né, afrodiaspórico. Fala do português, né, que o nosso português ele é diferente de qualquer português falado no mundo, né, inclusive em países de língua portuguesa africanos, né, que ela, enfim, até talvez pela manutenção
dos outros idiomas locais e tal, tenha muito mais a sonoridade e tenha mantido, né, a estrutura do português lusitano de Portugal, e nós aqui, né, incorporamos as influências das línguas banto, quimbundo, então toda uma... Inclusive, quando a gente vai lá para fora, às vezes tem até a possibilidade da tradução para o português e a tradução para o brasileiro, né? Há esse reconhecimento em muitas traduções que falar o brasileiro é diferente de falar o português. É isso, não vou me estender mais, é um convite para que a gente se aprofunde, uma filósofa que criou vários conceitos para dar conta das experiências, né, que todos nós, culturalmente, socialmente, vivenciamos, e muito importante, né, ser incluída nesse cânone filosófico, e cada vez mais esperamos seja diverso, plural, colorido, afetivo. Muito obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos, Joana, pela tua fala. Realmente, ouvindo a fala de todos vocês, eu estou me punindo por não ter criado um evento só para dar um painel para cada uma de vocês falarem, porque, gente, é de uma riqueza essa uma hora que eu estou passando com vocês que eu não sei nem explicar. Passando aqui para a próxima fala do nosso autorai, Fernando Silva, que também foi um dos nossos tradutores, fez um excelente trabalho nessa área, ele é exímio nesse serviço também. Então, Fernando, no teu capítulo, A Cosmopolítica de Isabel Stengers, da Metafísica Política, né, tu trazes uma filósofa que é pouco conhecida no Brasil ainda, né? Fora do círculo que estuda, mas ela não é tão conhecida. E aí, dentro desse teu texto, tu faz uma pergunta: que outra ciência, filosofia e, sobretudo, cosmopolítica são possíveis para nós, uma vez desnaturados? E aí, a minha pergunta para ti é: que ser é esse? Que é esse ser desnaturado que te referes através da Stengers? Quem é esse ser desnaturado? O que é ser desnaturado? Com a palavra, Fernando. Ótimo, obrigado, Renata. De novo, já agradeci nas redes, mas agradecer muito de novo ao teu trabalho, agradecer ao trabalho do Norman, fazendo acontecer esse texto, e agradecer às colegas por poder estar junto delas nesse livro. Vou falar bem rapidinho aqui, para não ocupar muito tempo. Então, antes de responder a pergunta, só comentar, né, eu fiz 2 contribuições, principalmente para o livro. O meu texto, A Cosmopolítica de Isabel Stengers, A Metafísica Apolítica, é um texto bem curtinho, assim, porque justamente como a Renata apontou, a Isabel é uma autora pouco conhecida ainda no Brasil, tem alguma história, assim, porque faz algumas décadas que ela é traduzida, mas aquela coisa de traduções que esgotam, discussões interrompidas, ou uma apropriação de uma obra num campo e de outra obra em outro campo. E é uma situação curiosa também de alguém que, apesar dela ser formada em química, toda a carreira dela foi feita dentro da filosofia, mas no Brasil ela é muito mais lida dentro da antropologia das ciências e da educação científica do que dentro da filosofia. Então é uma situação um pouco de uma apropriação deslocada dela, digamos assim, certamente por causa desses temas que ela trabalha. E a minha segunda contribuição ao livro é a tradução de um capítulo da própria Isabelle, né? Eu traduzi como Ter a fibra do pesquisador, em francês o texto é Avoir l'étoffe du chercheur, que é um capítulo de um livro de 2013 dela, chamado Uma Outra Ciência Possível, que não tem tradução no Brasil. Então, por sugestão do Norman, né, consegui obter, conversando com ela e conversando com ela Decoverto, os direitos desse capítulo, especificamente, para a gente difundir ele no Brasil. A própria Isabel, como o Norman comentou, eu estava agora em Bruxelas durante o sanduíche, pude conversar com ela mesmo, né, se ela achava que era esse o texto que seria mais interessante de colocar na discussão, se outro, né, o Norman trouxe outras sugestões também, então foi importante poder ter essa opinião dela sobre qual texto seria mais interessante de trabalhar.
Então, retornando à pergunta da Renata, né? O que é esse ser desnaturado, né, que eu me refiro no texto através da Stanguers? Então, eu vou comentar duas coisinhas sobre a Stanguers, lendo um paragrafinho aqui e daí comentar. Então, sobre a Stanguers em geral, né, para quem não conhece, né, com uma carreira de mais de 40 anos, a belga Isabelle Stanguers está entre, e aqui essas situações que a gente fica na situações linguísticas, né, para ser justo com a Stanguers eu preciso usar o masculino, né, a belga Isabelle Stanguers está entre os mais importantes pensadores vivos que se ocupam da relação entre filosofia, ciências, política e ecologia, né, porque ela está entre os pensadores vivos mais importantes em geral, né, e se eu dissesse no feminino, se entenderia que seria apenas entre as pensadoras mulheres, que não é o caso. Ela tem um livro que é conhecido no Brasil, em 1979, o livro A Nova Aliança, que ela escreveu junto do químico Ilia Prigogine, teve grande sucesso, buscando chamar por uma reconexão entre as ciências e a cultura. E desde então, a Isabelle Stanguers produziu muitas obras, analisando cada vez uma nova situação que a fazia pensar. Entre essas várias situações, a gente encontra a hipnose, o uso das drogas, a história da química e a bruxaria. A partir de 97, quando ela publica os 7 volumes que compõem essa grande obra chamada Cosmopolíticas, a autora se aprofunda nas multiplicidades de práticas que compõem o mundo. E até hoje ela enriquece a discussão dos impasses da crise climática e do capital e o que esses acontecimentos exigem de nós. Quando eu falo em ser desnaturado no texto, eu falo literalmente em desfazer a natureza ou desconsiderar a natureza dentro do pensamento da Stanguers, porque dentro dessa discussão dela na história das ciências e na ecologia, o que ela busca, seguindo esse legado que ela herda do trabalho do Whitehead, é se desfazer desse conceito moderno de natureza que condiciona, sobredetermina o pensamento e as práticas modernas. Então, o que ela vai dizer, então, o que ela nos possibilitaria pensar, a partir disso que ela vai chamar de intrusão de Gaia, é uma ecologia sem natureza, né? Então, lendo aqui mais umas linhazinhas para vocês, Isabelle Stanguers nomeia intrusão de Gaia a multiplicidade de acontecimentos que compõem as mudanças climáticas. Para ela, se trata de compreender que os termos da relação entre humanos, mais que humanos e outros que humanos, foram irreversivelmente transformados por essa intrusão. Gaia, cega e surda, não se importa com nossos pedidos de clemência, nem vê o que avassala em sua frente. Devemos aprender a compor com ela para produzir um mundo coletivo vivível. Esse grande acontecimento transforma irreversivelmente a relação com a natureza tal como ela foi entendida na modernidade. Uma natureza frágil a ser preservada e conservada, uma natureza impiedosa e exuberante selecionando o mais forte, uma natureza como repositório de recursos para transformação em mercadoria. Todas essas imagens se tornam obsoletas diante do deslocamento de mundos proporcionado pelas mudanças climáticas. Então, para terminar com uma citação dela aqui, esse projeto cosmopolítico que ela quer desenhar constitui um primeiro passo, citando ela aqui, constitui um primeiro passo que engaja uma saída do horizonte kantiano, em que a paz, pensando aqui na paz perpétua, deveria ser a paz dos europeus, em que o comércio devia se limitar aos bens e às ideias, em detrimento dos mundos múltiplos. É isso. Obrigado. Muito obrigada, Fernando. Muito obrigada pelas tuas contribuições. E agora, né, para fechar com chave de ouro, a nossa mulher das letras, a Virgínia. A Virgínia é doutoranda em letras aqui pela PUC-RS. É letras, né, Virgínia? Perfeito. E ela sempre circulou com a gente da filosofia. Ela é basicamente um membro honorário da filosofia, mesmo que não seja do curso oficialmente. Virgínia, no teu texto, a plasticidade de gênero na era farmacopornográfica, da farmacopornografia, gente, é uma palavra grande, me desculpem. Uma introdução ao pensamento de Paul Preciado, publicado no Brasil.
É interessante que tu deixe abordar o Preciado, que é um autor muito recente no cenário brasileiro, né? Não tem tanta tradição, mas que está sendo, aos poucos, inserido nesse cenário. Em um determinado momento do teu texto, tu dizes, né? Assim, tecnologias intra- e extracorporais vão consolidando o sujeito mesmo antes do nascimento. E é legal que a gente consegue fazer essa ligação até desse sujeito desnaturado. Agora a gente tem esse sujeito que usa dessas tecnologias, né? E a pergunta que eu te faço, Virginia, é como é que essas tecnologias determinam o sujeito de acordo com o Preciado? Pode falar. Então tá, muito obrigada. Sim, eu sou um pouco estrangeira na filosofia, venho acompanhando, talvez sendo uma cria direta dessas disciplinas do professor Norman, né? Eu fiz todas enquanto matriculada, venho fielmente acompanhando essas disciplinas e com certeza foram fundamentais assim para pensar a minha dissertação, né? Inclusive o professor foi minha banca. E eu acho que demonstra um pouco essa minha vontade de dialogar com outras áreas, né? Tanto que tinha o professor Norman e uma professora da psicologia numa banca que era sobre literatura, né? E aí eu queria trabalhar com personagens travestis e transexuais e entender como isso estava acontecendo no cenário das letras, mas foi impossível não flertar com essas outras áreas, né? E aí, enfim, né? Essa sou eu tentando me situar nesse não situamento, né, nessa impossibilidade de me situar em algum lugar, e nesse diálogo com o Paul Preciado, que é também esse filósofo, né, que transita muito e que constrói um texto, né, e no meu texto eu apresento um pouco isso, essa vontade de subverter essa coisa, né, tão marcada, tão neutra, tão do discurso acadêmico, e jogar com isso, né, as edições da N-1, né, que era a editora que publicou os 2 primeiros textos aqui no Brasil, agora já tem um outro texto, joga com isso, né, cria imagens, no Manifesto Contrasexual apresenta, né, um manifesto em si, um contrato em si, então, jogando com essa linguagem mesmo, né, e como alguém das letras, daí sim, esse interesse muito grande por trabalhar com a linguagem e entender isso. E, enfim, né, me apresentei e também, né, agradecer o espaço, agradecer estar aqui, agradecer o convite, né, esse espaço super, enfim, maravilhoso, né, espero que surjam outras oportunidades também de estar nesse diálogo com vocês. Mas voltando à questão, então, Renata, que tu coloca para mim, que é em relação ao sujeito, né, e aí o meu texto, que também, né, como a Joana, como o Fernando, tenta apresentar um teórico não tão trabalhado, né, dentro do feminismo, não tão conhecido no Brasil, e quanto a gente perde disso, em algum sentido também tentar apropriar ele para essa realidade que é a nossa, né, essa realidade do Brasil, que, enfim, a gente sabe que está bem complexa. E aí, pensando essas tecnologias de conformação, né, de formação do sujeito a partir de tecnologias intra e extra corporais, eu faço um retorno histórico, né? Eu tento buscar as discussões do feminismo e entender como essas categorizações anteriores elas não dão conta do que a gente entende como sujeito, né? E por que o pensamento do Preciado, para mim, é crucial para a gente pensar o feminismo, né? E aí a gente pode chamar de muita coisa, feminismo pós-moderno, feminismo queer, estudos queer, enfim, né? O nome são muitos. E aí, então, o que eu penso, né? Primeiro de tudo, que esse sujeito é um sujeito gendrado. E isso quer dizer que parte sempre dessa ideia de que há gênero, né? Não existe um sujeito neutro, não existe o nada e o sujeito, né? Sempre há uma construção de gênero. Isso se afasta um pouco de uma ideia mais abstrata, né? Até mais metafísica, né? E não tão materialista do que seria o sujeito. E aí, nisso, o feminismo, né, os feminismos, né, acabam elegendo essa separação, né, e há obviamente, uma vantagem muito grande de pensar o sexo e o gênero como categorias diferentes, né, para pensar que o gênero é essa imposição cultural, ou mesmo essa formação, né, esse espaço da sociabilização em oposição àquilo que seria, então, né, a materialidade do corpo em si, o biológico, né, o sexo, que seria, né, cromossomos, enfim, toda essa organização.
Isso é interessante para separar essas duas ideias, né, e perceber que a natureza ela não vai ser uma verdade suprema, né? Ela vai ter ali o seu papel, supostamente, né? Isso é uma discussão que rola muito na segunda onda do feminismo, né? Mas que é uma possibilidade, então, já que há um construto social de subversão desse construto. E ok, a gente se articula politicamente, pensa o feminismo a partir disso, mas mais especificamente a Butler, né, vai propor uma outra forma de pensar essa estrutura, né, que ela também vai dizer, olha, quando a gente separa em sexo e gênero, a gente também tá propondo uma estruturação binária das relações de gênero, né, em que um tem o poder de dizer a verdade, de ser a verdade, que é o sexo, e o gênero que acaba sendo, então, submisso a ele. E ela tem uma frase, né, no Problemas de Gênero, que eu acho muito interessante, né, que ela retoma a Simone de Beauvoir e ela vai dizer, bom, a gente, né, ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Mas não tem nada que assegure que esse tornar-se mulher seja, né, uma fêmea, né, seja, para usar esse léxico bem biologizante, assim, né. E a gente entra nesse novo espaço de pensar a construção desses sujeitos. E aí, como um exemplo que dá para trazer, são as pessoas transgêneras, né? Por exemplo, assim, né? Em que tu tem uma materialidade da pessoa e essa materialidade não diz nada de qual identidade, né? Ela vai seguir ou ela vai se identificar, principalmente porque não existe uma possibilidade apenas binária de identificação, né? E esse é um projeto do Paul Preciado, né? Ele fala literalmente que é implodir esse binário, né? Que o binário ele não faz sentido nenhum. E aí, então, né, mais no sentido agora de entrar, de fato, no pensamento do Paul Preciado. O que ele está propondo, né? Eu trago esses dois textos, né? O Manifesto Contrasexual e o texto Junk, né? Ambos publicados pela N-1. E aí ele propõe inicialmente, né, no Manifesto Contrasexual, toda essa relação da plasticidade do gênero, né? Entender que o gênero, e aí elege, né, o dildo como esse representante da plasticidade, não como uma imitação, né, do falo, mas como ele sim um significante universal. E aí, sendo o dildo esse significante universal, essa plasticidade universal, rompe, né, denuncia a soberania do falo, do pênis, né? Por que denuncia? Porque, ao contrário do que é propagado hegemonicamente, né, o dildo, ele é um órgão também, né, um órgão plástico, que tem uma finalidade exclusivamente do prazer, né, de exercer o prazer. Então, não tem uma finalidade reprodutiva, né, como a gente organiza a nossa divisão binária das relações sexuais até o momento. E, para além disso, né, ele é um órgão passivo, né? Então rompe essa lógica de ativo e passivo mais uma vez. E aí, então, ao fazer isso, né, rompe essa soberania do orgânico, da carne, né, das relações biológicas, né? A gente gosta muito de falar do biológico, mas aqui como um processo também, né, como já anunciava a Butler, um processo discursivo de constituição dessas categorias, né? E aí continua pensando daí, né, no texto Junk, e aí sempre pensando, né, o que é esse sujeito, né, do Preciado? Esse sujeito que é um sujeito da plasticidade, né? Somos sujeitos da plasticidade, porque o dildo denuncia essa relação, né? Denuncia o falo como significante supremo. E no texto Junk vai trazer, então, a farmacopornografia, né? Entender que nessa sociedade pós-industrial que a gente vive, né? Do pós-guerra, das cirurgias de reconstituição de membros por causa da guerra, que vai se transpor diretamente para cirurgias plásticas, né? E hoje a gente vive, enfim, né, um boom absurdo de cirurgias plásticas para qualquer coisa, e a gente vive uma realidade de corpos hipersiliconados, hiperhormonizados, hiper tudo, né? E não apenas como uma prática que é autoral, né? Não, por exemplo, vou me hormonizar, decidi que vou me hormonizar. Mas, enfim, a gente está perpassado por, principalmente os corpos das mulheres, né, pela pílula anticoncepcional, né, que hoje é quase uma verdade, assim, né, sobre a existência das mulheres. Enfim, geração Prozac, né,
hormonização na alimentação e como isso influencia as nossas formações, geração Viagra, né, superpotência, esteroides. A gente está sendo permeado o tempo todo por essa indústria farmacológica, né? E aí, associado a isso, Preciado traz também a questão da pornografia, né? Que, claro, está associado a uma criação de imagens, né? Que são essas imagens que vão ser de controle, né? Que vão nos controlar. Mas que, ao mesmo tempo, há uma diferença, né? E por que esse é o momento de se pensar essa farmacopornografia, né? Ou principalmente esse cenário da pornografia? Porque ele compara com a década de 50, por exemplo, né? Em que a pornografia, e a gente hoje fala de pornografia sem falar de Playboy, por exemplo, né? Que é esse grande propagador desse tipo de discurso, não é uma possibilidade, né? Então, por exemplo, na década de 50, circulava cerca de 30 filmes, né, pornográficos, e circulava meio ilegalmente, assim, né? A gente não tinha a internet, não tinha as informações. Na década de 70, esse número passou para 2.500, né? Então, a gente tem uma modificação da forma como a sociedade lida com a pornografia, que sai do espaço do privado da casa e vai parar na banca de jornal, assim, né? Tá passando na rua, tu vê uma Playboy, isso é absolutamente comum. E aí esses referentes de sexualidade estão conformando as nossas identidades, né? Então, em resumo, assim, dá para dizer que nesse biocapitalismo que a gente vive, né, o sujeito, a gente não consegue mais recuperar esse sujeito, porque o que acontece é que se inventou sujeitos e se inventa sujeitos o tempo todo, né? E se reproduz eles em escala global. Então, a gente não tem uma referência, né? Não tem uma verdade, a gente tem uma reprodução infinita, pautada tanto nessas plasticidades, né? Que são da fármaco, né? Do cenário farmacológico, da indústria farmacológica, quanto do cenário pornográfico, né? E aí, espero ter respondido. Respondeu perfeitamente, Vika. Gente, eu quero agradecer a todas as nossas autoras aqui presentes, que não estão presentes também. As falas de vocês foram muito potentes, desde o Norman lendo a fala da Montanaro, a Carol, até a Vika. Eu poderia fazer uma exposição só sobre a fala de vocês em cada dia, enfim, eu estou me lamentando por não ter pensado nisso antes, mas eu espero que todas essas falas sirvam de convite para que vocês leiam o nosso livro, e também lá no livro vocês têm como fazer algumas colocações para as autoras, depois por e-mail, se acharem pertinentes, enfim. Passo agora a fala para o Matheus, o nosso organizador, e agradeço muito o espaço aqui na Semana Acadêmica e ao PPG de Filosofia. Obrigado, Renata, todas as autoras, né, pela oportunidade, como eu falei anteriormente, de ter essa mesa necessária, né, muito necessária aqui para nós. Agora, né, nós vamos ter, como mencionado anteriormente, o momento de perguntas, mas não só perguntas, né, manifestações, comentários, qualquer tipo de intervenção da plateia, né? Durante as exposições não ocorreu nada no chat, mas quem quiser mandar ou por escrito ou pedir a palavra, né, que daí a gente desmuta o microfone também para poder se manifestar. Antes de passar para essa intervenção do público, queria só comunicar também que lá no site da Semana Acadêmica está também o link para baixar o livro gratuitamente, né, lá na programação. Abaixo do nome da mesa nós acrescentamos lá, que não havia sido acrescentado anteriormente. Agora podem conferir, nós fizemos a atualização, em breve deve estar já atualizado para todo mundo. E, enfim, novamente agradecer a Renata, agradecer ao professor Norman, agradecer a todas as autoras, e vamos seguir então o debate agora a partir das colocações do público. Eu teria uma questão, posso colocar? Posso colocar? Quem é que está... Fique à vontade, professor. É uma consideração geral, assim, uma curiosidade que foi me surgindo à medida que eu via as falas, né, e a partir também do livro, porque como eu trabalho nesse momento em 2 programas diferentes, né, no caso da filosofia e no caso da escrita criativa, na verdade das letras, mas também já trabalhei nas teorias da literatura e outras áreas, eu observo como é marcada essa reivindicação na área da filosofia
que eu não observo, pelo menos não consigo decodificar no discurso das mulheres que trabalham na área das letras. Eu fico sempre curioso com relação a isso, porque parece mais lá completamente natural esse protagonismo feminino, né? Claro que, às vezes, em alguns momentos mais marcado, às vezes em momentos com um pouquinho mais de refluxo, mas não há essa ausência. Quer dizer, quando a gente lembra que, não obstante a primeira mulher a participar da Academia Brasileira de Letras, que foi a Raquel de Queiroz, se não me engano, lá em 1960 e pouquinhos, né? De lá para cá, parece que as mulheres foram conquistando seus espaços, seus lugares, e eu não sinto essa situação tensa que eu percebo, e com grande razão, evidentemente, que transparece nessas questões que vocês aqui colocaram em diversas perspectivas. Ou seja, essas questões, elas são trabalhadas na literatura, na produção literária, né, de um modo quase, digamos assim, é o que se espera que se faça. Inclusive, nesse momento, atualmente, né, nós temos a tematização da questão do racismo extremamente forte, né? Inclusive, o nosso patrão da Feira do Livro, o nosso aluno, né, também, o nosso doutorando, ele é uma pessoa negra que escreveu um livro antes desse, que está mais famoso, escreveu um livro chamado Estela Sem Deus, que é justamente sobre a epopeia de uma menina negra, né? Um livro fabuloso também. Então, é interessante, por que será que na filosofia existe essa dificuldade específica? Pode ser uma apreciação meio subjetiva, mas são 10 anos de experiência trabalhando. O Norman também tem essa experiência de trabalhar na letras, e a gente não sente esse estranhamento. Aliás, a gente, quando se está no grupo das letras, tem muito mais a impressão de estar num grupo feminino, no sentido mais rico do termo possível de imaginar, né? Com toda a naturalidade da colaboração feminina, com muitas referências, né, de autoras femininas sem maiores dificuldades, né? E até também se observa, por exemplo, certos autores que atraem na filosofia também mulheres para estudo. Exemplos são 2 que eu trabalho bastante, o Derrida e o Benjamin. Se a gente vai olhar, vê que tem uma grande quantidade de mulheres também que se interessam por esses 2 autores. Então, eu fico pensando, por que será que na filosofia, especificamente, nós temos esse estranhamento? Quer dizer, claro, não dá para responder isso nesse momento, mas é uma reflexão que eu coloco, né? O que será que diferenciou essas áreas, né, no nosso contexto, estou falando só no nosso contexto aqui, né, de tal forma que se sente todo esse estranhamento, essa necessidade de luta, a reivindicação de espaço aqui na filosofia, quando na letras, de um modo geral, já é completamente natural e se torna muito estranho se alguém, digamos, se alguém critica esse processo, né? Já está incorporado à cultura do próprio curso, da própria lógica de produção de textos, tudo mais, né? A dificuldade que os autores que escrevem romances, por exemplo, eu acompanhei onde a voz principal é feminina, tem todo um processo de estranhamento, então ele fica numa posição muito humilde, né? No sentido de não ser impróprio nessa discursividade, ele procura autoras, né? Ele se faz ler por autoras para poder construir a sua linguagem. É uma curiosidade. Eu acho que é uma questão cultural que a gente deveria entender, né? Para poder entender qual é a razão de toda essa questão que vocês colocaram também, que faz necessário um livro como esse, né? Filosofia por Elas, porque na literatura ou nas letras não se faz necessário, tanto quanto eu saiba, e eu posso estar errado, né? Um livro com esse título, Literatura por Elas, porque a literatura sempre foi por elas. Então, o que é que faz essa diferença? Eu fico muito curioso, né? Tem a colega da Letras também, né? Fico muito curioso. E isso aí abrange todas essas áreas de racismo, questões de gênero, tudo isso parece natural o discurso. E para nós parece alguma coisa espinhosa, tensa, né? Etc. Uma reivindicação de espaço muito, muito estrita, muito precisa, né? Botando exatamente o lugar onde essas questões estão falhando. Só uma curiosidade, eu coloco só, se alguém quiser refletir sobre isso, ou deixo isso para pensar. É um estranhamento que eu, pessoalmente, sinto por causa dessa esquizofrenia, né? De estar em 2 programas que são completamente opostos com relação a essa dimensão. Tá certo? Seria só isso.
Professor Ricardo, eu agradeço a pergunta. Eu vou falar bem rápido e já vou passar para a Carol, que quer responder. Eu acho que o meu texto ele fala um pouco disso, por que essa mulher ainda ela é forasteira, banida e estrangeira nesse mundo das ideias. E eu colocaria, se for botar a genealogia desse problema lá atrás, a gente já tem desde a Eva, que é culpada por todo o problema de tudo, da humanidade, pelos entreveses, e também o próprio Aristóteles, né, que quando ele fala na política, qual é o espaço da mulher, né? A mulher ela é relegada ao espaço da casa. Então, esse momento, o que eu estou fazendo aqui com vocês, todas essas mulheres maravilhosas estão fazendo aqui com vocês, de estar aqui falando para um monte de homens acadêmicos com suas múltiplas formações, é uma coisa que era não era possível há 50 anos atrás. Isso aqui é um ato revolucionário. Eu estou falando e tem um homem formado na Alemanha, tem outro formado fora, e essas pessoas estão me escutando. Todos eles são homens brancos colocados dentro da academia de maneira profissional. Mas eu vou passar para a Carol, que a Carol ela queria muito responder essa pergunta. Carol, a palavra é tua. Obrigada, Renata. Obrigada, professor Tim. Então, essa pergunta, na verdade, né, é porque se refere bastante, eu acho, né, a pergunta que foi feita a mim. Primeiro, o que acontece, né? Eu acho que é importante vocês perguntarem, né, fazer essas perguntas dentro da filosofia, né, e é bom, é interessante comparar, mas o que acontece, né? Se a gente for ver, tem cursos onde a predominância de mulheres sempre foi aceita, né? Você vai ter isso na educação, você vai ter na letras, enfim, você vai ter na psicologia, enfim, há áreas em que, enfim, se aceita que a mulher faça aquilo, né? Claro que aí você pode imaginar, mas dentro da letras, enfim, teria um protagonismo por conta dessa narrativa que seria pessoal. E daí eu colocaria o fato de ter mulheres, como também na filosofia, porque há departamentos que têm mulheres, às vezes tem até uma boa quantidade, mas isso faz com que sejam revistas essas epistemologias? Não necessariamente, né? E hoje, cada vez mais, dentro do feminismo decolonial, a gente vai falar, não, e muitas vezes você só tem aquela feminista liberal, branca, etc., que reproduz certos modelos, né? Então, e mesmo dentro da letras, e eu acho que a Virginia pode falar um pouquinho mais sobre isso, né? Na verdade, dentro da letras também há muitas limitações. O fato de ter mulheres em outras áreas, como na história, por exemplo, não significa acompanhar uma epistemologia feminista, né? E elas poderem fazer a partir até da própria experiência de vida, que é algo que as epistemologias feministas reivindicam, né? Que é esse lugar situado. Então, assim, eu acho problemático a gente olhar essa questão de gênero e da inclusão de mulheres apenas pelo fato de ter mulheres em certos cursos. A gente tem que olhar todo um contexto. E na filosofia, o que acontece? Eu não sei as colegas, né? Mas, assim, hoje em dia tem mais mulheres. Na época não tinha mulheres. Por que não tem mulheres? E eu, no grupo que eu coordeno, eu sei por que não tem mulheres. Porque essas alunas sofrem abusos constantes dentro da filosofia, de diferentes modos, de mansplaining, enfim, de uma série de outras coisas. Então, assim, eu mesmo, né? Por que eu fico sempre nesse estado? Porque realmente me toca, né? Porque realmente eu experiencio e experimento as minhas alunas que não podem trabalhar certos temas dentro da filosofia. Agora, eu acho que é importante essa pergunta que o professor fez, né? Perguntem a vocês, cadê as mulheres, né? Quando fazem os concursos, quando fazem as escolhas, né? Enfim, cadê elas, né? Por que vocês não elegem elas? Por que não dão valor para elas? E daí, sim, fazer, né, esse lugar de autoavaliação. Por que na letras tem mais? Porque lá, né? Enfim, a mulher pode estar. Na filosofia, a mulher não pode estar, né? Enfim, só deixo isso, não quero ser rápida. E vou ter que sair daqui a pouco. Foi exatamente essa questão que eu fiz. Por quê? Eu não consigo entender por quê. Essa é a questão. Mas não só para nós pensarmos, né? Certo. A Vika, ela também tem uma perspectiva da literatura? Isso, comentar que eu acho que tem muito a ver, na verdade, com a filosofia ser a área da razão, assim, né, propagada, e a literatura, a letra ser a área das sensibilidades, dos sentimentos. Então, é isso que a Carol estava falando, é permitido que as mulheres estejam lá. E aí, por ser permitido que as mulheres estejam lá, isso acaba gerando um cenário, falando especificamente no nosso PPG, né, em que as mulheres pensam sobre mulheres, isso é fantástico, mas também não é
assim, uma coisa histórica, né? É uma construção e uma reivindicação muito das alunas, das novas gerações. E ainda acrescentar que eu acho que rolou um otimismo aí em relação a letras, a literatura, porque eu decidi trabalhar na minha tese, né, com dados. E, por exemplo, a publicação de textos de escritoras contemporaneamente, de 90 até 2004, é de 25% da publicação total. Então, nós somos 1/4 de mulheres publicando. Eu trabalho especificamente com história da literatura, em que eu fui lá em 6 histórias da literatura e contei quantos homens e quantas mulheres tinham. E eu estou falando de homens e mulheres, eu não estou nem falando de escritores e escritoras, tá? E as mulheres, elas não passam de 6% nas histórias da literatura, nas histórias que são bibliografia obrigatória, né? Antônio Cândido, Alfredo Bozzi. Então, quer dizer, a gente é 6% da publicação, né? E um dado que é chocante também é que quanto mais para cá as histórias da literatura são publicadas, menos mulheres têm. Então, a gente está fazendo na história da literatura um caminho reverso, né? A gente está excluindo. E se a gente vai analisar como as mulheres aparecem nessas histórias da literatura, é sempre frases que eu me lembro de cabeça, né? O autor dizendo, por um erro de cálculos, apesar de mulher, escrevi uns poemas bons. Então, eu acho que tem um otimismo muito grande em perceber um cenário que tem mais mulheres, mas que não necessariamente as mulheres estão ocupando esses papéis, né, de serem lidas, de serem circuladas e tudo mais. E, ao contrário do senhor professor, eu acho que a gente tem, sim, uma necessidade muito grande de estar pensando feminismo, mulheres, escrita de mulheres, tanto que há uma necessidade das alunas do PPG de pensar um evento somente para mulheres. Nós estamos, desde o começo da quarentena, tentando passar esse evento e a gente não está conseguindo. Então, quais são as coisas que estão acontecendo, né? No começo da quarentena, a gente criou um grupo do WhatsApp só de mulheres. E os relatos, né, das trocas com os colegas, com os professores homens, são muito complexos, muito complexos. Então, assim, na literatura, com certeza, o cenário é melhor do que na filosofia, mas eu não sou tão otimista assim. Eu acho que a gente ainda tem muita publicação para fazer, para pensar, repensar o papel das mulheres. Com certeza. Então, Joana, tu tem alguma contribuição? Eu não quero te tolir no teu tempo, mas é só para a gente poder se encaixar nos horários. Eu fico muito constrangida de tolir o tempo de uma mulher de fala, assim. Me desculpa. Assim, né, que a Lélia é reconhecida em outras áreas, né, como estudos culturais, como antropóloga, e a dificuldade do reconhecimento dela como filósofa, foi formada em filosofia, deu aula de filosofia no ensino médio, na graduação, e a dificuldade dela furar esse bloqueio, né? O filósofo anglo-ganense Kwame Appiah vai dizer que a filosofia se acha, né, nessa tradição ocidental, o suprassumo do pensamento, né? Não sei, o máximo da racionalidade, da razão, né? E dialogando bastante com a fala da Vika, né, da Virgínia, que me antecipou, é mais ou menos por aí, né? E eu quero realmente que na literatura também seja mais forte, né? Porque o que a gente vê também na tradição da história, né, dos séculos, mesmo na literatura brasileira e tal, não é tanto essa presença, né? A gente pensa algumas, assim, por exemplo, que se trabalha na escola, no ensino médio, na educação básica, e isso é decisivo, né? Poucas mulheres filósofas são trabalhadas, então fica uma identificação totalmente como um conhecimento masculino a área da filosofia. Enfim. Professor Itamar, pergunta. E que os homens que estão na academia deveriam se fazer essa pergunta, né? O que os homens fazem que excluem as mulheres? O que os homens podem fazer para incluir as mulheres? Eu agradeço muito a pergunta, Ricardo. Perfeito, muito obrigada, Joana. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou organizar da seguinte forma: o professor Itamar faz a pergunta e depois o professor Norman pode fazer a observação. Pode ser? Pode falar, professor Itamar. Bom, antes de mais nada, parabéns a Renata, a Caroline, Norman, todas as colegas que deram suas falas maravilhosas e contribuíram com esse volume que ficou realmente excelente e é uma grande contribuição para a filosofia brasileira,
particularmente a contribuição das mulheres para a filosofia brasileira. Olha, primeira coisa que eu acho que tem que ser dita, quando eu falo, é que eu não tenho lugar de fala de nenhuma mulher. Mas isso aí também é uma coisa, mais uma vez, pode se levar a muitas discussões filosóficas. O meu posicionamento é esse. Eu não posso ter lugar de fala de uma mulher. Eu não posso. Mas como alguém que apoia todo o movimento feminista há muito tempo, eu tive a coincidência, né, contingência feliz de ter sido formado na França e nos Estados Unidos, mas, sobretudo, nos Estados Unidos, onde o feminismo, nos anos 80, muito mais forte do que na França, na minha experiência pessoal. Então, tive muitas aulas com feministas, muitas até que nós trabalhamos hoje, e citamos nos nossos trabalhos. Mas uma coisa é clara, o problema da institucionalização. Eu acho que isso aí a Caroline acertou em cheio quando ela falou, tem que ir direto ao assunto, PUC-RS. Então, é instituição, porque a fala da Vika, meu posicionamento é esse, a Academia Brasileira de Letras é um negócio totalmente machista. A literatura brasileira foi totalmente excludente de mulheres durante séculos, e negros. Então, né, Machado de Assis como negro, quanto tempo demorou para se falar de Machado de Assis como negro? Lima Barreto, e por aí vai. Então, a questão, no nosso caso brasileiro, tem que ser dito, o que a Joana acabou de dizer, por exemplo, nos Estados Unidos não se aplica. As minhas colegas feministas da turma quando eu estudei, tanto mestrado como doutorado, ainda nos anos 80, início dos anos 90, os grupos das mulheres era fortíssimo, e você não pode simplesmente se formar em nada na filosofia nos Estados Unidos sem fazer pelo menos um paper sobre feminismo, sem assistir pelo menos uns 2 seminários de feminismo. Isso é exigência obrigatória curricular. Essa exigência não existe no Brasil, vamos combinar. Então, o que a gente já nota nessa observação da Caroline, eu fui professor na Universidade Federal 5 anos, antes de vir para a PUC-RS. E eu fiquei muito chocado, então posso falar isso compartilhando abertamente aqui. O Ricardo Tim de Souza, meu colega aqui, ele se lembra disso. Antes do professor Norman, antes do professor Agemir entrarem no programa, nós já tínhamos um movimento de tentar contratar uma colega mulher no PPG em filosofia. E vamos combinar, não precisamos citar nomes aqui, mas nem todos os colegas homens compartilhavam dessa mesma visão de gênero. Mas é só para dizer que não é fácil você levar adiante uma demanda como essa, de dizer, olha, precisamos ter, pelo menos, contratar mais uma mulher. Até sugerimos duas contratações, 2 mulheres para o PPG. Isso já faz mais de 10 anos no PPG em Filosofia da PUC-RS. E, por razões diversas, isso não aconteceu. Eu estou falando isso agora, estou na comissão diária da filosofia na CAPES, e isso é triste ver. Quando a gente tenta fazer tudo para fazer inclusão de gênero, vocês vejam aí nas propostas de chapa para a Ampof. Olha, é complicado, porque na hora mesmo de fazer, tem muito colega que não tem nenhum problema de colocar 5 machos numa banca, numa comissão, e ele não vê nada de errado nisso. Tá bom? Então é isso que a gente tem que falar abertamente. Então, às vezes, nem depende só de gênero, porque eu fico decepcionado quando vejo uma colega, mulher, numa banca de doutorado e chama 5 homens para a banca. E por que não chamou colegas mulheres? Não é? Então, isso acontece muito, e, a meu ver, do caso brasileiro, tem muito a ver com essa dimensão institucional. Institucional no sentido amplo, né, hegeliano, assim, de eticidade, do ethos social brasileiro. Então, o machismo, o racismo, infelizmente, o sexismo no nosso país é bem estrutural. Quando se fala de racismo estrutural, eu vejo um sexismo estrutural na nossa sociedade brasileira. E aí, na filosofia, é mais acentuado do que em outras áreas, e particularmente nas instituições comunitárias, como é o caso PUC-RS e PUC do Paraná, continuam sendo os 2 únicos PPGs de filosofia, dentre 54, que não tem uma única mulher no seu corpo docente. É somente para dizer isso. Muito obrigado. Professor Norman, que tinha uma observação a fazer. Gente, está ótima a discussão, dava para ficar muito tempo, mas
O pessoal da organização está aflito, porque tem toda uma programação na semana acadêmica que está correndo em paralelo, e mesmo assim eu quero agradecer as 34 pessoas que aqui ainda estão presentes para prestigiar esse lançamento, e passo a palavra para o professor Norman. E talvez desculpar aos alunos que estão fazendo comunicações sem ninguém participando a fala deles. Não, eu queria também compartilhar minhas observações sobre o curso de letras e dizer que, bom, eu conversei bastante com Virginia sobre essas questões e também participando da banca de defesa de mestrado dela. E, de fato, existe uma presença maior de mulheres, particularmente no corpo discente, mas, como você sabe, que nesse momento só tem, se não me engano, só tem uma professora no curso de escrita criativa, e tem uma dinâmica mais sutil, me parece, de submissão, de aceitação de uma hegemonia masculina muito forte. Acho que, voltando a citar a Mara Montanaro, ela diz que a filosofia é o baluarte mais sólido, porque mais simbólico da dominação masculina, mas acho que olhando o que se pratica, o que é cenário nas artes plásticas, na literatura, na música, tem uma grande dominação, uma hegemonia incontestável de homens, o que fez, às vezes, que a disputa entre áreas é uma disputa de diferentes sensibilidades de homens. Ou seja, talvez homens mais sensíveis vão se envolver nas letras, homens que têm um viés mais teológico, mais científico, vão optar pela filosofia. E sabemos quanto é importante também essa abertura do espaço da escrita, já no segundo volume do Segundo Sexo de Simone de Beauvoir. Ela não tem as referências necessárias para compor o que poderia ser o conceito mulher, então ela usa uma abordagem multidisciplinar, particularmente literária, para escrever o conceito de mulher. Então, acho que isso, até no Canadá, o Canadá gosta de se representar canadenses como ecológicas e sensíveis à diversidade. Recentemente, uma pesquisa foi publicada confirmando como a academia é fortemente dominada por homens brancos. E acho que são as pesquisas que temos que analisar e aplicar certas testes também. Eu gostei de aplicar a exigência de usar comentadores homens, não só referências principais, porque a tendência é usar comentadores mulheres, ao invés de deixar rolar essa espontaneidade e, finalmente, retomar os comentadores homens, mesmo que estamos focando em autores mulheres. Então, acho que a Virginia falou muito corretamente sobre esse desequilíbrio ainda muito forte até nas letras. Muito obrigada, professor Norman. Eu quero agradecer novamente a todo mundo que está aqui presente conosco. Já são quase 2 horas de lançamento. O pessoal que falou no chat, que o tempo todo estava presente, prestando atenção, o pessoal que valorizou cada fala. Foi muito potente estar aqui com vocês essa manhã, ouvindo os relatos, as experiências, as vivências e as teorias dessas mulheres que falam de feminismo também, falam de outras coisas. Mulher também não serve, eu quero deixar um recado para todos. Mulher não serve só para falar de feminismo, ela pesquisa outras coisas também. Não fique fazendo essa coisa de, eu vou falar de feminismo, aí chamo a fulana. Não, mulher pesquisa sobre outras coisas. Eu pesquiso filosofia medieval na escolástica colonial e faço isso muito bem, obrigada, como os meus colegas fazem. Então, é só um recado que eu acho que é pertinente e importante. Mulher também não é só para ficar no feminismo falando, ela pode falar do que ela quiser, como ela quiser, na pesquisa que ela puder fazer.
Quero agradecer aos professores, aos colegas homens que estão aqui presentes e peço que abram o coração para essas falas, para aqueles que já não são engajados, que não tinham essa ciência, que tenham essa empatia com as colegas. O livro é Filosofia por Elais, a ideia é, a gente focou mais em mulher, mas a proposta é focar não só na mulher, é falar dessa questão mais plural, é dar outras visões, por isso Elais não é só elas. E eu agradeço muito, muito a todos que estão aqui presentes, todos e todas. E se eu puder finalizar, eu quero finalizar. Leia, escreva e publique como uma mulher. Então, agradeço a todas, agradeço principalmente a organização pela paciência e pelo tempo disponível. E quero finalizar assim, muito obrigada a todas, todos e todas. Foi uma manhã inesquecível na minha biografia, com certeza. E foi por causa de vocês. Obrigada. Muito obrigado a todos pelo interesse também.